continuamos a série especial sobre o evento Connect Smart Cities. A cada semana de julho, eu recebo um convidado para falar sobre o desenvolvimento das cidades e as ferramentas para torná-las mais inteligentes e conectadas. Para falar sobre o tema de hoje, soluções tecnológicas que podem melhorar a vida nas cidades brasileiras, aqui ao meu lado, Juan Micallef, diretor de soluções corporativas e arquitetura da Oracle. Vamos conversar sobre governança, tecnologia e soluções para as cidades brasileiras. Bem-vindo, Juan. Obrigada pela participação, viu? Obrigado a vocês. Bom, você que está nos assistindo ao vivo, você pode participar enviando sua pergunta antes ou durante o programa para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Você também pode participar por meio da nossa enquete lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. No final do programa a gente traz o resultado da enquete e o Juan vai discutir um pouquinho comigo a porcentagem aí do nosso resultado. A pergunta de hoje, na sua opinião, o cidadão brasileiro está mais participativo no processo de tomada de decisões em seus estados e em suas cidades? Primeira opção, sim, a população brasileira está cada vez mais participativa. Segunda opção, talvez, pois grande parte dos brasileiros ainda fica excluída destas decisões. E a terceira opção, não, os brasileiros não conseguem ter mais participação nesse processo. Eu já votei, eu aguardo a sua participação e no final do programa a gente traz o resultado. Bom, Juan, para a gente começar a nossa entrevista aí, o pontapé inicial, né, eu gostaria de saber a sua visão e da Oracle com relação ao conceito de cidades inteligentes e conectadas, que é o tema que a gente vem discutindo durante todo o mês de julho. Muito bem. A visão da Oracle sobre o conceito de cidades conectadas é uma visão bem ampla, bem holística. Um pouco na mão do desenvolvimento da tecnologia, o conceito de cidade conectada ficou muito associado no início num tema bem específico de sensorização e, sobretudo, de controle de segurança pública, o qual está muito bem e foi o início, mas da mão dos avanços tecnológicos e das capacidades atuais, o conceito pode ser muito mais amplo e eficiente, cobrindo não só a questão de sensorização e de interação entre cidadão e governo, sino também as questões de serviços entre órgãos de governo e serviços entre os incumbentes de uma sociedade, os cidadãos claramente, mas também os negócios, as organizações não governamentais, as próprias esferas diferentes que também atuam a nível de cidade. Porque o governo da cidade é quem diretamente dirige, mas tem também que ter uma relação com seu governo estadual, com seu governo central. Então, hoje, uma plataforma de cidade inteligente não pode se reduzir a um centro de comando e controle. Essa questão, então, de considerar o conceito de Smart Cities um conjunto de temas muito mais associado à infraestrutura de automação e sensorização, como você mesmo colocou, isso já melhorou de alguma forma? Quer dizer, essas questões de sensorização são mais tipicamente associadas às atividades de gestão de trânsito, transporte e segurança pública, é isso? Isso vem melhorado com o tempo? Isso vem evoluindo, não é uma questão de melhor ou pior. Sim. É um bom primeiro passo. Por quê? Porque tem um impacto bem implementado, tem um impacto bem direto. Se eu aumento a segurança, se eu melhoro a forma em que o trânsito flui na cidade, tem um impacto bem direto na vida diária de meu cidadão. Agora, a evolução não pode ficar aí. Então, não é uma questão de melhor e de pior, sino de maior maturidade ou menor maturidade. Perfeito. As cidades brasileiras, Juan, elas têm potencial para se tornarem inteligentes de fato e conectadas em um futuro próximo? A gente sabe que a longo prazo, sim, mas o quão... A pergunta tem potencial? Sim. Em um futuro próximo, algumas sim e outras mais difíceis. Eu acredito que aí uma dos habilitadores muito importantes é conseguir um relacionamento mais fluido entre as diferentes esferas. Por quê?
hay una cierta cuestión de masa crítica que existe. No es lo mismo a disponibilidad de recursos y las capacidades de una ciudad de 500.000 habitantes, de más de 1 millón, de más de 12 millones. Sin embargo, todos los ciudadanos merecen un mismo nivel de capacidades de servicio por parte de ese gobierno. Entonces ahí acho que tiene que existir una capacidad más sinérgica entre las diferentes esferas para poder, dentro de dos niveles de tipos de ciudades que hay, algunas pueden ser enteramente autónomas en cuanto a su proyecto de Smart Cities, otras vamos a tener que asociar una región y crear una estructura que pueda ser compartida, que pueda ser adecuadamente individualizada a cada pequeño municipio, mas que no precise ser un investimento completo do pequeno município, porque simplesmente não vai ser possível. Ok. Bom, agora a gente está conversando sobre as cidades, investimento nas cidades. E as pessoas? Que tipo de questões e demandas essas pessoas têm que lidar hoje para garantir que as cidades sejam lugares melhores e mais agradáveis para a gente viver daqui a alguns anos? Eu acho que aqui também um pouco o tema de maturidade. A capacidade tecnológica agora hoje nos dá um nível de informação como cidadão que tem pouco paralelo na história da humanidade. Agora, isso traz uma responsabilidade. Acredito que o que falta é a gente, como cidadãos, conseguir traduzir a nossa capacidade de informação e de... não vou falar de queixa, sino de detecção de isto não está no nível que eu quero que funcione, a algo que seja mais positivo em eu posso ajudar de esta ou de tal outra forma que funcione melhor. E as cidades, como são o lugar onde mais diretamente temos relacionamento com o governo, porque sei lá, com Receita Federal a gente tem um relacionamento direto 2 vezes a ano, quando eu faço a declaração e com sorte quando eu recebo meu retorno. Com a cidade não é assim. Eu pago o IPTU todo mês e eu todo mês vejo como está a rua, como está a iluminação. Eu acho que aí há um potencial enorme de que essa relação se transforme em algo mais efetivo, sim? E passa muito pela capacidade do governo de oferecer uma plataforma inteligente para que os cidadãos tenhamos essa possibilidade de interagir, não só desde o ponto de vista de denúncia, que é o que te vota. É um bom primeiro passo, sim. Mas também desde o ponto de vista de participação na solução. Sim, e participar ativamente também na tomada de decisão. Você acha que Sem isso é dúvida, importante? sem dúvida. Ou é só o conhecimento? Como é que a gente faz? Porque esse é um ponto extremamente importante, né? Quer dizer, transmitir essa informação, esse dado, informação e transformá-lo em conhecimento da população. Como é que você enxerga isso? Eu acho que da mão da tecnologia atual, nas esferas adequadas, dá para ter uma participação muito mais direta. Agora, a gente tem um sistema de governo representativo por uma razão específica. Não dá para pôr todo mundo na mesma sala e conversar. Hoje podemos chegar a algo parecido em algumas esferas. A nível do bairro, vamos a falar, um portal de participação colaborativa, a gente poderia conversar. Olha, nós que moramos aqui no bairro, estamos de acordo, por falar algo simples, em que aquela rua seja dupla mão e não mão única? E quem sabe poderíamos estar de acordo em que não. E ser muito mais efetivo em que nosso bairro funcione da forma que nós que moramos aí queremos. Eu acho também que é um tema de maturidade, que é um pouco para os próprios cidadãos estarem dispostos a sair dessa questão de para mim participar é denunciar, a para mim participar é ajudar. E nas pequenas coisas também, né? Na reunião de condomínio, é discutir as questões do bairro. Exatamente. Não é? O cidadão precisa. O cidadão, o nome já fala. O cidadão já precisa cuidar da cidade, do bairro. É isso? É isso mesmo. Muito bem. Na sua opinião, qual deve ser esse caminho
que deve ser percorrido para que essa equação seja concluída e dê resultados? Além do fato de a gente criar esse movimento das pequenas coisas, né? A gente começar a olhar isso com mais cautela. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que tem 3 pilares fundamentais. Um é vamos chamar de inovação inteligente, que é hoje temos um cúmulo de possibilidades tecnológicas enormes. Nem todas são apropriadas ou necessárias ou traem benefícios. Sim? Então, há que escolher adequadamente que é o que eu vou trazer. Para complementar isto, há um segundo pilar que é o dos processos inteligentes. Eu acho que aí é onde, particularmente no estado de nossas cidades, de nossos países latino-americanos, é onde temos mais a ganhar. Que é como eu asseguro que a coisa corra pelos passos que deve e sejam executados na ordem que se deve. Uma coisa que é bem interessante é que, independentemente de conjunturas como a atual, em que os recursos estão um pouco mais reduzidos, em geral não é um tema de recurso ou problema. Em geral, o problema de governo executar é um tema de processo. Então, por isso eu acho que esse pilar também é um tema extremamente importante. E por último, sim, um tema de infraestrutura. E aí sim temos muito para melhorar, mas de volta, não estamos tão atrás. Não? Esse é um tema que rapidamente poderia melhorar. Bom, agora a Oracle, ela oferece soluções que visam facilitar e melhorar essa participação e relacionamento entre o governo e o cidadão. A plataforma para a cidade inteligente é uma delas, não é, Rô? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A plataforma para a cidade inteligente, como o nome fala, é uma plataforma, não é só uma solução. Tem diferentes níveis em que atua. Tem um nível, por exemplo, centrado em interação com o cidadão. Interação através de redes sociais, interação através de portais, interação através de canal de atendimento. Aqui temos um projeto bem interessante na Prefeitura de Fortaleza, nesse sentido, por exemplo, que já está sendo utilizado pelos cidadãos de Fortaleza. Então, tem um aspecto que é esse. Tem outro aspecto que, como eu falei recém, tem a ver com a questão de processos atrás, com a questão de poder formalizar o processo dentro de uma plataforma tecnológica que me permita que flua a informação mais rapidamente e que seja mais produtivo a utilização dos recursos. Aí também, Rio Previ, que é a empresa de previdência dos funcionários públicos de Rio de Janeiro, tem um projeto interessantíssimo nesse sentido que permitiu, por exemplo, que o processo de benefício, de asignar um benefício previdenciário porque alguém teve um acidente ou porque se aposentou, caísse de um mês, mais ou menos, um pouco mais, a 3 ou 4 dias. Então, o potencial é enorme. Sergipe também tem um projeto bem interessante de algo parecido ao Poupa Tempo de São Paulo, mas com uma estação única de atenção, também muito mais eficiente. O Poupa Tempo tipicamente tem uma mesa que é onde um faz o trâmite do Detran, outra mesa que é onde um faz o trâmite de identidade. Se eu consigo unificar tudo isso e a pessoa estar adequadamente capacitada e com as ferramentas para poder fazer funcionar qualquer dos trâmites, é muito mais efetivo o que eu tenho para oferecer a meu cidadão. E, finalmente, os aspectos de infraestrutura pura. Sim? Sensorização, internet das coisas, para gestão de transporte é o caso assim mais canônico de aplicação, mas temos coisas também como, por exemplo, o nota fiscal eletrônica e cupom fiscal eletrônico pode ser tremendamente beneficioso a nível de assegurar a comuna pegar os recursos que correspondem adequadamente. Se eu tenho a capacidade de toda essa enorme quantidade de informação, transformá-la em inteligência para eu prevenir sonegação, para eu poder adequadamente enviar fiscais aonde tem que ir, para controlar que meus fiscalizam e voltam com o que tem que voltar. Então, a plataforma Oracle atua em todas essas camadas. Muito
bem. Agora, a colaboração do cidadão é fator sine qua non aí, né? Para funcionar aí e para a criação de serviços inteligentes e para a transformação das cidades brasileiras. Né? Isso não adianta só ter a tecnologia, é necessário também o cidadão estar adequado para aquela tecnologia. É isso, Juan? É assim, uma das vantagens que temos hoje é que nós, como cidadãos, temos uma experiência muito próxima com estas tecnologias, porque a maioria das empresas como as que tratamos no dia a dia, sim? Onde eu faço meu supermercado, o fornecedor de TV a cabo, me dão esse tipo de tecnologias para interagir. Então não é alheio praticamente para ninguém, porque algo que uma característica que tem o Brasil, por exemplo, é que a penetração dos smartphones é muito ampla em todas as camadas sociais. Então não é algo que esteja reduzido às camadas mais economicamente mais poderosas da população. E é o principal veículo hoje, internet e as capacidades que me dá de intercambiar informação e de interagir. E, de volta, é algo que está pervasivo a todos os níveis da sociedade. Então, eu acho que, de volta, o cidadão tem que participar. A mudança aí não é uma questão de capacidade tecnológica, é mais uma questão de capacidade de vontade social, sim? De sair do modelo me queixo do que não me está ajudando para o modelo eu posso ajudar nesta coisa. E como fazer isso é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que aí de volta a disponibilização de canais de comunicação efetivo é dos primeiros passos que deveriam ser dados. Perfeito. Tá, e como é que a tecnologia pode auxiliar no acompanhamento das ações para a resolução dos problemas da comunidade como um todo? Você comentou dessa plataforma, conta um pouquinho dessas ferramentas. Bem, aqui há vários níveis de abstração possíveis. Uma cidade, a nível geral, eu tenho um portafólio de projetos que eu estou levando à frente. Iniciativas de saúde, iniciativas de trânsito. Isso gera um cúmulo de atividades, de grupos que devem ser gestionados e controlados. Então, uma solução que me permita ter essa visibilidade poderia ser fundamental para eu assegurar que de todas as iniciativas que tenho, eu estou priorizando efetivamente aquelas que são mais necessárias, ou bem para os objetivos de minha cidade estratégicos a médio e longo prazo, ou bem para paliar uma necessidade urgente que minha população tem. Então, gestão de portafólio de projetos é uma ferramenta importante. Agora, aí dentro vai desde a própria gestão do projeto até o canal de interação. Eu tenho que assegurar, por exemplo, que eu tenho uma leitura adequada das redes sociais para me dar conta de que é o que está preocupando a minha população neste momento. Hoje existem, e de fato são parte de nossa plataforma, ferramentas que me permitem fazer esse tipo de análise sobre o que se está conversando dentro de Twitter, Facebook, todas as redes sociais que meus cidadãos utilizam. Até, de volta, esse é um dos aspectos, até o aspecto básico de gestão e controle dos projetos que estou fazendo. Em que se está gastando dinheiro, onde está a evidência de avanço do projeto, etc, etc. Então, uma plataforma de gestão de projetos poderia ser um guarda-chuva bem interessante para este tipo de necessidade. Depois varia desde o ponto de vista do foco do órgão. De volta, para um órgão de previdência, o foco de processo para assegurar o trabalho finalístico do órgão, que é atendo e te dou o benefício quando corresponde e deixo de dar quando corresponde também. É fundamental e requer outro tipo de esfera de
de ferramentas. Acho que dos principais diferenciais da visão da Oracle é essa questão holística que nós temos desde ferramenta pequena para uma necessidade iminente até a plataforma completa para poder resolver tudo. E isso é bom porque, de fato, é muito rara a ocasião de que todo seja necessário implementar nesse momento. Então você tem que ter a capacidade de fazer tipo um Lego. Eu tenho isto que agrega esta parte, pero que pode se conectar e fala bem com o que você já tem, não vai ter que inverter a roda de volta nem nada disso. Essa também é uma das principais diferenciais que temos em termos de solução tecnológica. Bom, então é perfeitamente viável legitimar as ações governamentais e revigorar o processo democrático por meio da tecnologia, é isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E tem muitos avanços nessa linha. Os processos de orçamento colaborativo são um avanço que é pouco utilizado. Aí é onde eu falo que o cidadão também tem que estar disposto a não só se queixar, sino ir ajudar. Mas existe hoje em muitas esferas de governo e dentro da área de cidades, na grande maioria das cidades, gente com essa visão de poder implementar esse tipo de soluções. Eu acredito que nós vamos a ver assim rapidamente esse tipo de soluções tecnológicas de colaboração entre cidadão e cidadão aumentar muito nos próximos anos. Tomara, Juan. Bom, vamos falar um pouquinho da estrutura G2G, que é uma ferramenta online para levar ao cidadão conhecimento, informação e serviços diversos sobre o governo, e é um exemplo bem sucedido nesse processo democrático, né, Juan? Existem outros exemplos desse tipo sendo executados no Brasil? Sim, de fato, o projeto que eu mencionei em Sergipe é bem parecido a isso. O que fez? Tá bem, o foco inicial foi estadual, mas a aplicação primária é em Aracaju, interior da cidade. Pero se criou um portafólio de serviços do governo que estão enlaçados dentro de um esquema do que se chama processo digital, que é o que eu falava, assegura que os passos vão ser cumpridos e que se demoram, a pessoa correta receba o aviso, em uma estrutura multicanal que permite que tanto a pessoa do Poupa Tempo como o próprio cidadão no seu portal, desde seu smartphone, possa aceder a esses serviços. Então, sim, existe e são visões que vamos a ver cada vez mais ampliadas. O projeto que mencionei de Fortaleza tem uma parte de essa questão, porque o foco inicial foi a Secretaria de Conservação, então está mais focada na parte de manutenção de via pública, de permitir, mas aí também, se eu ligo ou entro no portal, posso dizer, tem uma árvore que caiu nesta rua e recebo um número de protocolo que eu depois posso ver de volta mais tarde a ver se já está organizada a operação que seja necessária para remover esse lugar. Então, acredito que essa é poderíamos chamar a primeira onda foi a sensorização de câmaras e centros de controle. Acredito que essa é a segunda onda, sim? E há muitos projetos que estão iniciando em todo o Brasil. Agora, Juan, você acredita que o governo vê com bons olhos essas soluções tecnológicas para aproximar o cidadão dos governos? Quer dizer, existe algum tipo de resistência quanto a isso? Porque é uma faca de dois gumes. A pessoa, o cidadão tem como cobrar, né? Você mesmo deu um exemplo de receber um número e aí eu posso ligar quando eu chegar em casa e falar, olha, eu quero saber se a árvore já foi retirada. Como é que você que está à frente desses projetos e com esse conhecimento tem visto essa relação com o governo? Irregular. Tem pessoas com uma visão muito franca da responsabilidade que estes projetos trazem para o próprio governo e com a visão de liderança, dizer, isto vai me servir para melhorar. E sim, tem casos em que se percebe como uma ameaça.
Acho que o ponto é que é um caminho que não tem volta atrás. Se você vai a visitar a um parente, a uma cidade que mais ou menos é igual a sua, e você vê que ele pode fazer todo o seu trâmite em um único lugar, ou enterar-se que tem que fazer para poder permitir, não sei, alguma atividade entrando num... Você vai voltar e vai pedir isso para seu vereador, para quem seja. Então, acho que não vai ser uma questão de gostar ou não gostar, é algo que tem que acontecer. E você mesma também mencionou, é uma faca de dois gumes todos estes avanços tecnológicos. Hoje eu fico bastante divertido quando escuto todas as discussões sobre privacidade, que é um tema super importante. Mas, assim como o governo tem hoje uma capacidade enorme de saber o que estamos fazendo, o que estamos gastando, o que estamos consumindo, a gente também tem uma capacidade que nunca antes existiu de ver o que se está fazendo. Eu acho que esse é um das grandes conquistas que temos. Hoje, as chances de que as coisas fiquem tapadas são muito menos. A gente gostaria de não ver algumas coisas, né, Rua? Que a gente tá aí o portal da A gente gostaria que não tivesse. Que não tivesse, essa é a palavra. Mas já que existem, é preferível ver. Tá certo, tá correto. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das redes sociais. Uhum. Atualmente, as redes elas têm um papel muito importante nesse processo também de aproximar o cidadão dos governos. Muito. Eu vejo muita gente também postando, recebendo retornos nas redes sociais. Como é que você vê isso? É um canal fundamental e acredito que é o grande habilitador que tem causado que realmente os governos se deem conta que há que trabalhar em melhorar essa interação com o cidadão. Por quê? Porque o canal já existe. Então, gostemos ou não gostemos, existe dentro do Facebook uma comunidade que vai falar do que estamos fazendo. Isto tem uma questão que é importante. O que devemos aprofundar é a mudança do modelo, como eu dizia, que só estou usando este canal para me queixar, estou usando este canal para melhorar as questões. E um aprendizado que tanto nós como cidadãos, como o governo tem que ter, é como fazemos que esta interação se transforme em algo positivo. Que não seja somente a rede social um lugar onde vazar frustração ou convocar a panelaço, ou que seja, sino que seja algo que me sirva para entender que é o que minha população está pedindo e a mim como cidadão que me sirva para entender que posso mudar, onde posso ajudar para que aconteça alguma porção do que eu estou pretendendo fazer acontecer. Você acha que quem precisaria mais se movimentar seriam as pessoas que fazem a colocação de uma forma não tão interessante ou assertiva, ou a forma como as empresas e o governo recebem esse feedback? Ambas coisas. Porque eu acho que nos está faltando a exigência de que exista o canal mais efetivo. Ok? Então eu tenho que, em algum momento, digamos, virar a chave e dizer, bom, está bem, eu não quero seguir escrevendo aqui que preciso que se resolva o buraco que tenho na rua. Eu quero que você me crie algum portal onde eu possa pedir que se resolva um buraco e eu saiba que você se enterou e que possa ir a ver amanhã se está trabalhando para definir como melhor mudar isso. E que tem, de volta, projetos já em cidades trabalhando em a tecnologia nossa é uma delas, não é só a única que permite fazer isto. Então é uma questão de maturidade que tem que chegar a todos. Mas é importante, como cidadão, que a participação não seja puramente contestatária. Sem dúvida. Bom, Juan, o que são as tecnologias de Internet of Things? A gente tem visto bastante aí por aí na internet, né? E eu queria saber como é que a Oracle utiliza esses conceitos em seus serviços.
Eu tenho uma definição aqui que a Internet of Things é a gente criar um sistema global de registro de bens usando um sistema de numeração único, chamado Electronic Product Code. É isso? Eu aprendi? É uma parte disso, sim. O Internet of Things é um nome que se criou para representar a capacidade que estão ganhando cada um dos dispositivos que a gente tem, o telefone, o notebook, o que seja, de enviar pacotes de informação e de intercambiar informação com outros dispositivos e com outros sistemas. Qual é a grande vantagem de isto? Tem projetos, por exemplo, em cidades que se fizeram uma sensorização das cidades para detectar quando começa uma chuva, quanto de chuva está caindo, onde se está acumulando água, porque isso é algo inteiramente dinâmico. Posso ter, não sei, uma obra numa rua que está causando que a água não consiga sair por onde normalmente sai. E que permite, por exemplo, ir avaliando a situação antes de que eu comece a receber ligações no 192 de que se está alagando o lugar. Internet of Things tem inúmeras aplicações a um nível de vida diária nossa, mais na esfera privada. Que tipo de coisas do tipo fazer chegar ofertas porque justo eu estou atravessando pelo bairro onde está um restaurante que tem um tipo de comida que se sabe que a mim me gusta porque eu estou... Mas para nível social, as aplicações para contribuir a que o decorrer diário melhore é enorme. A questão do código de produto que se necessita. Se todas as coisas estão falando entre si, cada uma tem que ter um nome. Esse é um grande desafio, porque hoje usamos muitas coisas. Sim? Esse cada vez mais. Cada vez mais. Mas já os protocolos que se definiram para isso devem dar certo. Uma questão de convergência ao longo do tempo, e isso vai ser bem acelerado, porque é uma onda em que o fabricante que não comece a fazer isso com seu dispositivo vai ficar fora da capacidade de interação com uma rede inteligente e naturalmente vai ficar fora do mercado. E a definição de cloud computing, que em português é chamado de computação na nuvem? A computação na nuvem tem vários estamentos diferentes. Nasceu originalmente como uma questão muito associada à infraestrutura. E em que sentido? A infraestrutura tecnológica de processamento sempre foi algo de um custo importante. Agora, na medida que evoluiu a tecnologia, cada vez existiu mais a capacidade de compartilhar estes recursos tecnológicos, e a estrutura da nuvem criou um modelo efetivo de executar esse compartilhamento, com algumas características específicas, do tipo, eu tenho que ser capaz de autogestionar minha necessidade de infraestrutura, tenho que ser capaz de medir o que estou usando e poder cobrar ou pagar efetivamente o que estou usando, parecido ao que era o telefone. E, finalmente, tenho que ter a capacidade de que isso seja elástico, de que se hoje eu preciso muito mais, porque, por exemplo, Natal, e eu sou um negócio e vendo 3 vezes em Natal do que vendo durante o resto do ano, eu possa fazer crescer o que tenho de disponível de processamento e depois possa reduzir. Esse foi o primeiro estágio do cloud. Aí se começou a ver que as próprias capacidades tecnológicas poderiam ser abstraídas do mesmo tipo. É decir, se eu preciso gerir, vamos a supor, a segurança de meus dados, será que eu não podia usar isso como um serviço? Isso que se chama plataforma como serviço. Segurança, integração de dados, armazenamento de dados, etc.
E finalmente o nível mais alto, que é o software como serviço, que é quando eu já estou usando o nível de capacidade de aplicação. Se eu quero ter um canal de interação com meus cidadãos. O que a mim me importa é a interação com o cidadão. O que eu preciso para gerir isso tecnologicamente, se eu me tenho que ocupar, eu estou distraindo capacidades importantes que deveria aplicar em como melhor atender ao cidadão, a entender como melhor guardar o registro da atenção do cidadão, ou como melhor atender o telefone quando o telefone... Quer dizer, a ferramenta não é precisa importante. ser fluida. O que precisa a ferramenta não deveria importar-me a mim, o que me interessa é tratar bem um cidadão. Então esse é o nível de software as a service. Hoje o cloud se compõe basicamente aí uma variedade de detalhes, né? Mas basicamente de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço. Sim. E olha que interessante, essa semana no caderno de economia do Estadão, eu vi uma matéria que foi postada sobre o assunto dizendo que a técnica ignora a crise e só cresce. E de acordo com a consultoria Frost & Sullivan, o mercado deve crescer 30% no Brasil até 2017 e movimentar mais de $1 bilhão. Juan, esse conceito pode ser considerado uma alternativa eficaz para o desenvolvimento de soluções? Esse conceito é o futuro inevitável para o desenvolvimento de soluções. É uma dessas mudanças de paradigma que não tem volta atrás. É uma dessas mudanças de paradigma que não tem volta atrás. Tem uma série de fatores que ainda devem ser adequadamente entendidos e aplicados tanto desde o ponto de vista de usuários como de fornecedores. Os temas de privacidade, de segurança, aí é onde hoje existe uma grande diferença entre umas ofertas e outras. Mas é um mercado que só vai a crescer, porque desde o ponto de vista de me permitir a mim me enfocar em o que eu quero fazer, que é atender a meu cidadão, e não em ter que gerir como atendo a esse cidadão, é um valor agregado enorme. Um dos grandes empecilhos que tem, na geral, os projetos de governo é a demora, que é o rito que é necessário seguir, porque nós precisamos assegurar transparência, mas isso gera uma demora enorme em poder colocar os projetos a rodar. Sim? Se eu posso aproveitar melhor os recursos, ou me aproveitar de recursos que já estão disponíveis numa nuvem, esses tempos se aceleram enormemente. Então, ganho muita mais capacidade de execução. E de volta, tem muito projeto de governo que já entendeu isto e se está aproveitando destas ferramentas para poder ser mais efetivo na execução. Por curiosidade, qual o tamanho da estrutura que a Oracle tem em nuvem atualmente? A Oracle começou com o conceito de nuvem quando o conceito de nuvem ainda não existia. Lá, eu tenho 20 anos de empresa. Lá, no início dos 90, a Oracle começou o trabalho de mudar suas próprias aplicações a um modelo baseado em internet, que foi o grande habilitador de poder empezar com este primeiro nível de infraestrutura de nuvem que estávamos conversando, e começou o trabalho de integrar todas suas... Tinha presença em 90 países e tinha data center em 90 países. A gente juntou isso em um data center por continente, por chamar assim. Na realidade que é um pouco mais. A ordem de recursos que a Oracle conseguiu absorver com isso foi da ordem de $1 bilhão naquela época. Eso rápidamente fue aproveitado, ese aprendizado, para compor nuestras ofertas para poder ofrecer a los clientes, al gobierno, toda esa capacidad. Hoy Oracle es la segunda empresa de nube, só que se considera que tenemos también todo nuestro negocio
tradicional on-premise não tem uma empresa que esteja no mesmo lugar que a Oracle. Agora, você falou da redução dos custos operacionais. E qual foi a porcentagem de redução no espaço necessário de data center? Você tem esse número? Não tenho o número, mas de volta. Uma ideia. Passamos de 90 data center a... acho que estamos na ordem de 10 ou 12 dos que se tratam de nosso sistema. Depois temos nossos data center para o cloud dos clientes, que também são igualmente eficientes nesse sentido. De fato, a Oracle vai abrir um data center para oferecer seus serviços de cloud aqui no Brasil. Se inaugura agora em setembro. E essa experiência de nuvem, você já comentou com a gente que ela é apresentada aos clientes novos da empresa. Como é que vocês estimulam esses clientes a utilizarem essa nova tecnologia? Como toda inovação, eu imagino que gera um certo receio, né? Como é que funciona isso? É interessante porque varia muito segundo a qual dos três níveis de nuvem nos estamos referindo. Por exemplo, dentro do que é principalmente a atividade privada, todas as empresas startup desse tipo são muito favoráveis ao modelo de software as a service, porque deixa eles se enfocarem. São empresas que estando começando, sendo novas, têm estruturas enxutas, e deixa eles enfocar-se em seu trabalho, sua função final, e não preocupar-se aqui. Mas mesmo empresas como as grandes telecomunicadoras se estão apoiando em este tipo de estruturas de nuvens em todos os níveis. A gente tem muito de infraestrutura já nos nossos clientes. O nível de Cloud Infrastructure as a Service é um habilitador enormemente poderoso para eles, e a gente conversa. O sea, não é só com os novos clientes, com nossos clientes, com todos, porque todas as empresas estão avaliando este modelo, porque, como eu falei, é uma mudança que não tem volta atrás. O que cada quem está avaliando é qual é a melhor forma de ir, mas ninguém está avaliando já se vai ter que ir ou não. Todo mundo sabe que vai ter que ir. Bom, para a gente finalizar, a gente já está chegando no finalzinho aí do Urbanville. Eu queria saber o seguinte: você vai participar do Connect Smart Cities como um dos palestrantes do Fórum de Debates. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse evento para a discussão do futuro das nossas cidades, e eu queria saber se você pode adiantar também um pouquinho do tema da sua palestra. Bom, a importância do evento é clara. Como eu conversei recém, estas são tecnologias que na nossa vida diária, como clientes, vivimos em todos lados. Se a gente não consegue que a nível de cidadãos tenhamos as mesmas capacidades, ¿sí? Cada vez vai existir uma distância mais grande entre os dois mundos e uma frustração mais grande como cidadão de não ter essa mesma capacidade de serviço. Então, desde esse ponto de vista dos governos se dar conta que os cidadãos estão precisando disso, e também desde o ponto de vista de ter chegado ao ponto em que as novas capacidades tecnológicas como cloud, como software as a service, como todo o que estamos discutindo aqui, fazem possível criar capacidades de governo muito além do que hoje está sendo executado, fazem que eventos como o Connected Smart Cities sejam extremamente importantes para criar o foro para que os incumbentes dos governos possam ouvir, intercambiar experiências e efetivamente começar a caminhar esse caminho mais aceleradamente. Se está caminhando e até se está caminhando bem em alguns casos. Falta que seja um pouco mais popular o excesso. O foro em que eu vou participar é o foro de governança, e tem a ver com algo que eu falei faz alguns minutos. Surpreendentemente, o problema não é tanto de recursos como de onde estão esses recursos e em que estão sendo utilizados. E o foro de governança vai ter a ver com isso. Que capacidades precisamos ter a nível de governo para estar seguros de que se está gestionando bem, e a nível de cidadãos, que tipo de ferramentas podemos aportar de controle,
ajuda para que efetivamente os projetos sejam priorizados e sejam executados em tempo e forma como todos queremos. Muito bem, então vamos ao resultado da nossa enquete. Então, a pergunta de hoje é: na sua opinião, o cidadão brasileiro está mais participativo no processo de tomada de decisões em seus estados e em suas cidades? 20% disseram sim, a população brasileira está cada vez mais participativa. Tivemos um empate. 40% disseram talvez, pois grande parte dos brasileiros ainda fica excluída destas decisões. E 40% também disseram não. Os brasileiros não conseguem ter mais participação nesse processo. Olha que interessante o resultado, né, Juan? Quer dizer, mostra que realmente é um aspecto bem cultural ainda do brasileiro de não entender que é parte dele ter essa participação, não é? Isso, o 40% se falou que fala talvez porque ainda tem grande parte excluída. Eu não nego que ainda tem gente que não tem acesso a algumas ferramentas hoje que lhe permitiriam participar melhor. Mas proporcionalmente acho que não é tanto assim. Eu acho que hoje quem realmente tem vontade de participar tem como conseguir canais para fazê-lo e que parte de nossa evolução como cidadãos tem a ver com começar a fazer isso mesmo. Sem dúvida. Juan Micallef, diretor de Soluções Corporativas e Arquitetura da Oracle. Obrigada pela sua participação, sucesso aí na sua empreitada, no seu seminário. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença aqui. Bom, o Connect Smart Cities acontece entre os dias 3 e 5 de agosto no Centro de Eventos Promagno, em São Paulo. Ele tem como intuito promover a discussão, a troca de informações e a difusão de ideias entre governo e empresas, focando atender às necessidades do cidadão consciente, visando que as cidades brasileiras possam tornar-se mais inteligentes e conectadas. Também será apresentado o Ranking Connect Smart Cities, Cidades do Futuro no Brasil, realizado em parceria com a Urban Systems. Obrigada pela sua presença e participação. Eu te aguardo na próxima quarta-feira, dia 29 de setembro, às 17 horas. Nosso papo será sobre segurança com o Rubem Lazo, vice-presidente da Thales América Latina. A gente se vê lá. Tchau! Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente.
Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda às 14 horas aqui na UTV.